Bom, bom dia a todos. Então, o tema da aula de hoje vai ser isomeria. Então, o que são isômeros, né? Então, são quando você tem dois ou mais compostos diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular. Então, se a gente pegar o exemplo, se a gente pegar a fórmula molecular C4H10O, essa fórmula molecular, você pode representar o butan-1-ol, ou 1-butanol, tanto faz, ou éter dietílico. Então, se a gente olhar aqui, o butanol, ele tem 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, 3, 5, 7, 9, 10 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, ele possui a fórmula molecular C4H10O, o 1-butanol ou butan-1-ol. Agora, se a gente olhar o éter dietílico, ó, ele tem 1, 2, 3, 4 átomos de carbono e ele tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, a gente pode dizer que o 1-butanol, ou butan-1-ol, é isômero do éter dietílico. Então, quando você tem a mesma fórmula molecular e você tem dois ou mais compostos, significa que esses compostos são isômeros. A isomeria, ela é dividida em duas áreas. A isomeria plana, que pode ser chamada de constitucional, tá? Ou a geometria espacial, que é a isomeria óptica e geométrica. Essa isomeria espacial a gente vai ver na próxima aula. Hoje a gente vai estudar a isomeria plana. A isomeria plana é, como o próprio nome já diz, plano, né? Você consegue diferenciar os isômeros analisando a estrutura plana das moléculas. Já essa isomeria espacial, você já tem que ter uma visão 3D da molécula para você conseguir diferenciar as moléculas, né, os isômeros. Então, essa isomeria espacial a gente vai ver na próxima aula. Então, hoje a gente vai estudar isomeria plana. Então, isomeria plana. Um tipo de isomeria é a isomeria de função. Então, se a gente olhar aqui esse álcool, que é o 1-butanol, né? Temos 1, 2, 3, 4 átomos de carbono com o grupo OH. Então, é o 1-butanol. E aqui a gente tem o éter dietílico. CH3, CH2, O, CH2, CH3. Então, essa daqui é a função química éter. E essa daqui é a função química álcool. Ambas as moléculas possuem a mesma fórmula molecular, que é C4H10O. Então, tem a mesma fórmula molecular, só que possui funções químicas diferentes. Então, a gente chama que é a isomeria de função. Possui função química diferente. O segundo tipo de isomeria plana seria a isomeria de cadeia. Então, a gente tem aqui, ó, duas estruturas, né? Duas moléculas diferentes. Todas elas possuem a mesma fórmula molecular, C4H10. Então, ó, 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. 3, 6, 9, 10 átomos de hidrogênio. Aqui, se a gente contar, ó, tem 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. 3, mais 2, 5, 7, 10 átomos de hidrogênio. Então, ó, tem a mesma fórmula molecular. Mas se a gente olhar a estrutura, a cadeia dela é diferente.
a cadeia principal. A cadeia principal aqui, ó, tem 3 átomos de carbono, e aqui a cadeia principal tem 4 átomos de carbono. Então, a cadeia carbônica, ela é diferente, apesar de ter, dessas duas moléculas, ter a mesma fórmula molecular. Então, isomeria de função e isomeria de cadeia. Então, a gente tem esse exemplo 1 aqui, ó. Indique o tipo de isomeria plana entre as seguintes moléculas. Então, a gente tem esse exemplo A, né? A gente tem aqui, ó, essa molécula aqui em cima, essa molécula aqui embaixo, e elas possuem a mesma fórmula molecular. Então, aqui ela possui a função química álcool, quando a gente tem a hidroxila ligado a carbono saturado, né, que tem ligações, apenas ligações simples, a gente tem aqui a função química álcool. E quando a gente tem um oxigênio aqui ligado a um radical aqui, né, cadeia carbônica do lado esquerdo, e outra cadeia carbônica do lado direito, a gente tem a função química éter. Então, o que diferencia esses dois compostos aqui, basicamente, é a função química. Função química álcool e função química éter. Então, esse tipo de isomeria é isomeria de função. O item B, nós temos aqui essa molécula aqui em cima e essa molécula aqui embaixo. Ambas as moléculas possuem a fórmula molecular C4H10. Agora, se a gente olhar a estrutura da cadeia principal, essa daqui tem 4 átomos de carbono e essa daqui tem 3 átomos de carbono. Então, esses daqui são chamados de isômeros de cadeia. Isômeros de cadeia. O item C. Nós temos aqui, ó, esse composto do lado esquerdo, esse composto do lado direito, e ambos têm a fórmula molecular C3H6O. Então, possui a mesma fórmula molecular. Agora, se a gente olhar essa função química aqui, ó, C-dupla-OH, é a função química aldeído. Agora, essa molécula aqui, nós temos aqui um radical do lado esquerdo, um radical do lado direito, e C-dupla-O. É a função química cetona. Tá? Então, a gente tem aqui duas moléculas com a mesma fórmula molecular, né, C3H6O, mas o que vai diferenciar entre elas é a função química. Aqui é uma função química aldeído, e aqui é a função química cetona. Então, isso aqui é uma isomeria de função. O último item dessa questão do exemplo 1, nós temos aqui duas moléculas, né? Nós temos aqui um ciclo com 4 átomos de carbono e um radical metil, né, do lado de fora. E aqui nós temos um ciclo com 5 átomos de carbono. Contando os átomos aqui dessas moléculas, possui a mesma fórmula molecular, que é C5H10. Então, essas moléculas são isômeras, né? São isômeros. Então, o que vai diferenciar entre uma molécula e outra? É a cadeia. Porque aqui, ó, a cadeia principal é um ciclo com 4 átomos de carbono, e aqui é um ciclo com 5 átomos de carbono. Então, a gente diz que é isomeria de cadeia. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 1. Um outro tipo, mais 2 tipos de isomeria plana, seria a isomeria de posição. Isomeria de posição. Um exemplo aqui, a gente tem duas substâncias que têm a função química álcool. Essa daqui do lado esquerdo e essa daqui do lado direito. Elas possuem a mesma fórmula molecular, C3H8O. Qual que seria a diferença entre essas moléculas? Que o grupo hidroxila,
Aqui, ó, está no carbono 1. E aqui nessa outra molécula está no carbono 2. Então, isso daqui seria o nome, né? 1-propanol. E aqui seria 2-propanol. Né? Então, a gente diz que é isomeria de posição. Então, a função química OH, ela está ligada em carbonos diferentes. Então, a gente diz que esse tipo de isomeria é isomeria de posição. Uma coisa importante lembrar que quando a gente tem ligações duplas, às vezes pode acontecer que você tem ligações duplas ou triplas, né, que são as insaturações. Dependendo aonde estiver as insaturações, né, as ligações duplas ou triplas, também pode caracterizar isomeria de função, tá? A gente vai ter um exemplo, ou aqui nesse slide, ou na lista de exercícios, eu não lembro, mas que a posição das insaturações, né, das ligações duplas ou triplas, né, que vai diferenciar os isômeros. Um outro tipo de isomeria é a isomeria do tipo metameria. O que seria essa metameria? Ó, então, a gente tem aqui, ó, 2 isômeros. Tá? Esse daqui é a função química éter, né? A gente tem essa molécula aqui do lado esquerdo. E a gente tem essa molécula aqui do lado direito. O que diferencia, o que vai diferenciar esses isômeros? Seria a posição do heteroátomo. A gente tem aqui, ó, a cadeia carbônica. O heteroátomo oxigênio, ele está aqui entre o primeiro e o segundo átomo de carbono. Já aqui esse oxigênio, ele vai estar entre o segundo e o terceiro átomo de carbono. Então, a posição do heteroátomo na cadeia carbônica classificaria ali a isomeria do tipo metameria. Então, a posição do heteroátomo. Então, vamos resolver o exemplo 2. Que tipo de isomeria plana entre as seguintes moléculas? Então, temos o item A. Nós temos duas moléculas aqui. Essa molécula do lado esquerdo, essa molécula do lado direito. Ambas as moléculas possuem a mesma fórmula molecular. Então, são isômeros. Agora, aqui, ó, a hidroxila está no carbono 1 e a hidroxila aqui está no carbono 2. Então, esse tipo de isomeria, a gente diz que é isomeria de posição. A posição aqui, ó, do grupo funcional, que essa daqui está no carbono 1 e essa daqui no carbono 2, essa isomeria de posição vai classificar esses isômeros de isomeria de posição. O item B. Nós temos duas moléculas, né, aqui em cima, que possui a função química éter, né, que a gente tem esse heteroátomo aqui, ó, o oxigênio, no meio da cadeia carbônica. E essa outra molécula aqui, que também é a função química éter, na qual a gente tem um heteroátomo no meio da cadeia carbônica. O que vai diferenciar aqui, ó, que esse heteroátomo ele vai estar entre o primeiro e o segundo átomo de carbono. E já nessa molécula aqui de baixo, o heteroátomo vai estar entre o segundo e o terceiro átomo de carbono. Então, esse tipo de isomeria, onde o heteroátomo está em locais diferentes na cadeia carbônica, a gente diz que é isomeria de metameria. Então, essa daí seria a resposta desse item B. Do item C. O item C, a gente tem aqui, ó, o anel benzênico. Aí a gente tem um grupo OH, que vai dar a função química fenol, né? Quando a gente tem um grupo OH
ligado ao anel benzênico é o fenol. E a gente tem aqui um grupo CH3, um grupo metil. Agora a gente tem o anel benzênico também, na qual a gente tem o grupo OH e um grupo CH3. Um grupo CH3. Se a gente analisar a estrutura, ó, o grupo OH do CH3, eles estão mais distantes, né? Mas aqui seria o carbono 1, 2, 3, 4. Então, eles estão mais distantes entre si. Já aqui nessa molécula do lado direito, o grupo CH3 e o OH estão do lado do outro, né? Que nós temos o carbono 1 e o carbono 2. Então, eles estão próximos um do outro. Então, o que diferenciou aqui? A posição desse CH3. Esse daqui está no carbono 4, e esse daqui está no carbono 2. Então, né, ambas as moléculas possuem a mesma fórmula molecular, C7H8O, o que classifica como isomeria de posição. Isomeria de posição. O último item desse exemplo 2, a gente tem essas duas moléculas aqui em cima. Aqui, né, no item D, né? Uma aqui em cima e a outra aqui embaixo. Ambas as moléculas possuem a mesma fórmula molecular, C6H12O. Só que são moléculas diferentes, né? Então são isômeros, né? Porque possuem a mesma fórmula molecular. Agora, qual que seria a diferença? Ó, essa função química aqui, ó, C-O-O, aí a gente tem um radical do lado esquerdo e outro radical do lado direito ligado ao oxigênio. Essa daqui é a função química éster. Função química éster. Aqui embaixo também tem a função química éster. Nós temos um radical do lado esquerdo, um outro radical maior ligado ao oxigênio. Então, a gente tem o C-O-O. Então, essa daqui também é a função química éster. Só que a diferença, ele vai estar aqui, ó, o grupo éster, ele vai estar no, esse carbono carbonila, né, esse C-O, vai estar no carbono 2 da cadeia carbônica. Já nessa molécula aqui de cima, né, ele vai estar no carbono 1, 2, 3, no carbono 4, nessa cadeia carbônica. Então, o que vai classificar, né, o que vai diferenciar essa molécula aqui de cima da molécula de baixo é a posição dessa carbono carbonila, né, dessa função química éster, né. Então, a posição dela dá isomeria do tipo de metameria. Seria a resposta desse exemplo 2. É isomeria do tipo tautomeria. Tautomeria. Então, quando você tem os isômeros, né, tem dois tipos de isômeros com funções químicas diferentes, mas eles estão em equilíbrio. Então, se a gente tem aqui duas moléculas, né, aldeído, função química aldeído, e a função química enol. A função química enol é quando a gente tem o grupo OH ligado a um carbono insaturado, que tem duplas ou triplas ligações, né? Aqui nós temos uma insaturação, uma ligação dupla. Esse grupo OH está ligado nesse carbono, que dá a função química enol. Então, quando a gente tem um equilíbrio químico de duas funções químicas diferentes, dá isomeria do tipo de tautomeria. Tautomeria. Então, essa tautomeria, você tem que sempre lembrar que tem que ter um equilíbrio. Então, vamos resolver esse exemplo 3 aqui, ó. Um sintoma muito comum em pessoas que possuem problemas de mau funcionamento intestinal é o mau humor. Alguns problemas intestinais decorrem de desordens
permanentes que caracterizam o portador como uma pessoa de mau humor frequente. Um dos medicamentos utilizados para o tratamento de certas anomalias intestinais usa o princípio ativo fluoroglucinol. Baseado nas moléculas indicadas a seguir, indique o tipo de isomeria entre essas moléculas. Então, a gente tem essas duas moléculas aqui na figura. É o princípio ativo, né, que é o fluoroglucinol, e o outro isômero, né, do fluoroglucinol. Ó, aqui nós temos grupos OH ligados ao anel benzênico. E aqui nós temos C-O, né, que seria a função química cetona. Então, a gente teria aqui função química cetona, e aqui a gente teria a função química fenol. E aqui, ó, tem esse sinal aqui de equilíbrio químico. Então, toda vez que ele falar para a gente em equilíbrio, a gente caracteriza isomeria do tipo de tautomeria. Então, esses são isômeros, né? Isomeria de tautomeria. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 3. O exemplo 4. Os ácidos graxos ômega 3 e ômega 6 são moléculas de longa cadeia carbônica com duas ou mais insaturações. Insaturações seriam ligações duplas nesse caso, em que a primeira dupla ligação está disposta no terceiro e sexto átomo de carbono a partir da extremidade oposta à carboxila, respectivamente. Então, ele deu a figura aqui, né, com as duas moléculas do ômega 3 e o ômega 6. Então, aqui a gente tem a função química ácido carboxílico, que seria C-O, OH. Então, esse C-O, OH é a função química ácido carboxílico. Aí a gente tem uma cadeia carbônica longa, né? Cada ponto disso daqui corresponde a um átomo de carbono, e os hidrogênios são omitidos, né, nesse tipo de representação. E aqui nós temos as duplas ligações, né, no ômega 3 e no ômega 6. Aí por que é chamado de ômega 3? Ômega 3, porque se você pegar a extremidade oposta à carboxila, e você vê aonde está a dupla ligação, que é chamada de insaturação. Aqui nós temos o carbono 1, carbono 2 e carbono 3. Então, ó, essa dupla ligação aqui está entre o carbono 3 e o carbono 4, né, contando da direita para a esquerda, né? Então, por isso que é chamado de ômega 3. Agora, o ômega 6. Ó, a gente contar aqui, ó, a extremidade oposta da carboxila. Então, vai ser carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa dupla ligação aqui está entre o carbono 6 e o carbono 7, né? Então, por isso que é chamado de ômega 6. Então, o item A. Indique a função química oxigenada circulada em azul. Então, essa função C-O-OH é a função química ácido carboxílico. O item B. Indique o tipo de isomeria entre essas moléculas. Ó, se a gente olhar essas moléculas, elas possuem a mesma fórmula molecular. Tá? O que vai diferenciar entre elas? É a posição das duplas ligações. Ó, o principal exemplo aqui, ó, essa dupla ligação está no carbono 3 e 4. Já aqui no ômega 6, a dupla ligação está no carbono 6 e 7. Então, esse tipo de isômeros, né, de isomeria, é chamado de tipo isomeria de posição.
Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 4. Exemplo 5. Abaixo estão representadas as fórmulas estruturais de 3 moléculas distintas. Então, nós temos aqui a molécula A, né? Molécula B e a molécula C. 3 moléculas diferentes. Analisando as fórmulas dadas, responda: qual a fórmula molecular de cada uma das moléculas representadas acima? Então, ó, a molécula de cima tem 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Então, vou colocar aqui, ó, C4. Átomos de hidrogênio. Tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de hidrogênio. Então, a fórmula molecular C4H8. Na molécula B, tem 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Então, a gente coloca C4. E aí a gente conta os hidrogênios. 3 átomos de hidrogênio, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de hidrogênio. C4H8. E na molécula C, nós temos 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, C4. E contando os átomos de hidrogênio, nós temos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de hidrogênio. Então, as 3 moléculas possuem a mesma fórmula molecular, né? Então, elas são substâncias isômeras, né? São todos isômeros. Então, o item B agora. Classifique quanto à isomeria as moléculas A e B. Então, se a gente analisar aqui a molécula A e B, elas são parecidas, né? O que vai diferenciar aqui, ó, a dupla ligação, que também é chamada de insaturação, nessa molécula A vai estar entre o carbono 1 e o carbono 2. Já na molécula B, ela vai estar entre o carbono 2 e o carbono 3. Então, a posição da insaturação, né, classifica essa isomeria de isomeria de posição. Isomeria de posição em função da insaturação. Agora, o item C. Classifique quanto à isomeria as moléculas A e C. Então, se a gente olhar a molécula A e C, ó, a cadeia carbônica principal tem 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. A cadeia carbônica principal. Já a molécula C, a cadeia carbônica principal vai ter 1, 2, 3 átomos de carbono. Então, eles são isômeros, porém, a molécula A tem 4 átomos de carbono na cadeia principal. E já na molécula C, tem 3 átomos de carbono. Então, isso, né, classifica como isomeria de cadeia. Isomeria de cadeia seria a resposta para esse item C. O exemplo 6. A teobromina é encontrada, sobretudo, em produtos de cacau, tem ação diurética, enquanto a teofilina é encontrada em algumas variedades de chás. Tem predominantemente efeito broncodilatador. Então, a gente tem aqui a estrutura, né, dessas duas moléculas. Se a gente olhar, elas são moléculas semelhantes, né? Assim, bem parecidas, né? Aí ele fala, qual o tipo de isomeria existente entre a teofilina e a teobromina? Então, se a gente olhar, são moléculas bastante semelhantes, né? E o que diferenciaria uma da outra? Ó, se a gente olhar esse CH3 aqui, ó,
esse grupo metil, ele está ligado nesse nitrogênio aqui, na teobromina. Já na teofilina, ele está ligado nesse nitrogênio aqui, ó. Nesse nitrogênio aqui, ó. Opa! Nesse nitrogênio aqui. Então, o que diferencia a teobromina e a teofilina é a posição desse CH3, que vai diferenciar uma molécula da outra. Então, qual o tipo de isomeria existente entre a teofilina e a teobromina? Seria isomeria de posição. A resposta, porque a posição desse CH3 aqui está nesse nitrogênio, na teobromina, e na teofilina está nesse outro nitrogênio. Então, essa daqui seria a resposta dessa questão. Só para a gente, né, refletir aqui, ó, essa teobromina é encontrada em produtos de cacau e tem ação diurética. Então, ó, esse CH3 aqui, ó, dá, né, nessa molécula, né, nessa estrutura, tem ação diurética. Já essa teofilina, que é encontrada em chás, né, algumas variedades de chás, tem efeito broncodilatador. Né? Então, o que diferencia uma molécula da outra seria esse CH3, né, a posição do CH3. Essa daqui está, né, nesse nitrogênio aqui, e esse CH3 aqui está nesse outro nitrogênio que seria equivalente a esse. Então, você vê a posição desse nitrogênio dá características bem diferentes, né, nessas moléculas. Bom, então a aula de hoje seria isso. Os slides da aula de hoje já estão no SIGA A lista de exercício também já está no SIGA A. Vou interromper a gravação aqui.